Senhores, muitas das vezes é difícil explicar para a população a nossa luta contra o STF, contra a esquerda, mas eu quero fazer aqui um breve resumo do porquê não passa de uma mera picuinha contra tudo isso. O STF custa aos pagadores de impostos mais de R$1 bilhão, ele custa mais do que a realeza britânica. Enquanto isso, o ministro Barroso faz exigências, no camarote da Sapucaí. Ministro Alexandre de Moraes, ele está preocupado com meme na internet e condenando pessoas inocentes a 17 anos de cadeia, porque uma terrorista escreveu com um batom, perdeu uma estátua que depois de horas já foi limpada. A gente tem aí um governo processando o Bolsonaro, senhores. Olha que loucura, porque o Bolsonaro falou que mulher petista é feia. Agora a gente é obrigado a achar a petista bonita. É só o Lula mesmo para poder falar que a Gleice é uma delas. É inacreditável como num Brasil que tem 100 milhões de pessoas que não tem saneamento básico, e peço perdão aqui para o meu palavreado, não tem aonde defecar, 32 milhões de pessoas que não têm água potável, ministros do STF preocupando com banalidades, colocando um dedo em coisas que não são de sua competência. Nós temos um país onde, infelizmente, as pessoas podem ir para a sua escola e tomar um tiro de bala perdida. A gente não tem uma saúde decente. As pessoas enfrentam dificuldades de 8, 12 horas por dia para poder ir trabalhar, enquanto um bando, perdoe a palavra mais uma vez, de vagabundo que fica lá com mordomias, gastando a sua grana e ainda se colocando como deuses desse país. Decisões passam todas por eles e o nosso povo sofre por conta disso. E a dicotomia que há quando é com a direita é inacreditável. Somente nos 2 anos de governo Bolsonaro foram 123 decisões contrárias a ele. Aí eu te pergunto, quantas decisões o STF já tomou nesse tempo de mandato do Lula contra ele? Nem contra ele, mas pedindo de esclarecimento. Já que eles gostam de pedir 48 horas para explicar fulano de tal, 3 horas para explicar tal coisa, por que até agora o STF não pediu ao governo Lula para poder esclarecer em 48 horas as queimadas da Amazônia? Ou se não, as mortes dos Yanomamis? Ou se não, da inflação que está alta? Ou seja, é inacreditável como simbolicamente a nossa maior alta corte, e eu não quero aqui colocar como se todos os servidores e juízes e pessoas que honram o direito nesse país sejam o mesmo que eles, mas porque esses caras, eles mandam um recado muito ruim para uma geração, do tipo, eu posso usurpar as minhas funções públicas, eu posso usurpar as minhas funções constitucionais, que vai dar certo. Basicamente, ser um vagabundo aqui nesse Brasil compensa. Não é à toa que tem um safado aqui nesses corredores que foi condenado e inclusive tem provas em áudio de sua rachadinha e simplesmente fala, ops, vou pagar aqui e vai ficar tudo certo e esse cara está livre. Inclusive, essa casa tem um dever moral de caçar esse cara, porque afinal de contas, o crime não pode compensar aqui nesse país. Então qual que é o recado que os nossos juízes, pessoas que deveriam ser guardiões da Constituição, estão dando para o país? Você jovem, você adolescente, aí um exemplo para o seu filho, de que crime nesse país compensa. Não é à toa que um ex-presidiário é presidente do país. Não é à toa que uma assaltante de banco virou presidente de banco. Ou seja, se eles podem, você também consegue. É esse recado que está passando. Só vai ter uma mudança real nesse país quando homens e mulheres deixarem de ser escravos de um Estado que é preguiçoso, um Estado que ajuda a criminalidade e, principalmente, parar de acreditar nas mentiras desse lado de cá, desse plenário que é a esquerda. Porque muitas das vezes, senhores, eu confesso, eu olho para, infelizmente, uma região do nosso país que é enganada, que é amordaçada pela esquerda, como, por exemplo, o Nordeste, e eu falo, mas não é possível. São anos e anos como o Maranhão, que teve o Flávio Dino como governador, como o pior índice de desenvolvimento humano, e ainda continua fazendo a mesma escolha. Como isso é possível? Porque, infelizmente, o nosso país foi adestrado a pensar somente no final de semana. Senhores, se vocês querem alterar esse país, comece alterando a matéria-prima política que nós temos.
Isso daqui é um mero reflexo do que uma boa parcela da população é. Nós viemos para cá, a gente tem um gasto gigantesco público para poder, por exemplo, votar Dia Nacional do Axé. Realmente, não deve ter coisa mais importante aqui no nosso país do que a gente fazer isso. Eu clamo à nação brasileira para que nas próximas eleições, e não pense somente em eleições, porque a mudança do Brasil passa por cada um de nós, mas que nessas próximas eleições, esse Congresso ele tem que ser alterado. Mas mais do que os deputados, os senadores da República precisam ser escolhidos com uma métrica, e eu digo qual? Quem não tiver compromisso em pautar impeachment e votar favorável a impeachment de ministro do STF, para mim não serve. Muitos dizem a respeito da experiência, de idade, porque não tem, é muito sonhador, é muito ilusório, mas olha aonde os velhos, os experientes do Brasil nos levaram. Meus parabéns! A culpa de hoje termos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico é de quem governou esse país por mais de 16 anos. A culpa dos recordes de queimadas da Amazônia é de quem governou esse país por mais de 16 anos. Ou seja, se não houver uma mudança real na população brasileira, vai passar a minha geração, vai passar a geração da minha filha, e infelizmente esse país não vai mudar. Mas aqueles que ainda têm uma certa esperança que isso aqui possa de fato colocar o Brasil para frente e ter um país de fato completamente modificado, não percam a esperança de vocês, porque como eu sempre digo, a esperança somos nós. A gente precisa acreditar que boas pessoas em bons locais podem alterar o rumo do nosso país. Eu não tenho dúvidas que tudo o que a esquerda deseja de você é que você desista, que você não acredite nesse país, que essa bandeira aqui de trás, ela se torne uma bandeira, assim como a nossa Constituição, invalidada, inútil, mas eu acredito que quando os bons eles se levantam, até mesmo os maus, eles começam a olhar para dentro e falam, poxa, eu acho que não vale tanto a pena ser assim. Não é possível que o Brasil ficará escravo de uma ideologia ultrapassada, de poucas pessoas que detêm o poder, e a gente vê o nosso país num futuro que nunca chega. É praticamente a forma que eu tenho para poder falar com a população brasileira, enquanto ainda há tempo, de deixar aqui algumas verdades, de que, custe o que custar, eu jamais vou abandonar o meu país tão amado, chamado Brasil. Obrigado, presidente. Eu queria aqui começar minha fala aqui, primeiro para dar total meu apoio ao meu amigo e conterrâneo, deputado federal Nicolas Ferreira, que vem sendo atacado até pela própria direita, questionando se o Nicolas é conservador, se ele é de direita, se ele é bolsonarista. Gente, eu convivo com o Nicolas já tem alguns anos já, e não faz isso com ele não, sabe? Esse pessoal que está fazendo isso com o Nicolas é um bando de invejoso, quer ter o brilho que o Nicolas tem e não vai ter. Aí esse bando de fracassado prefere ficar falando mal do Nicolas. Não faça isso com ele, não. Eu convivo com o Nicolas e sei da lealdade que tem ao presidente Bolsonaro. Então, assim, aceita, sabe, a estrela que o Nicolas tem. Abrace ele. Perfeito ninguém é. Eu não sou, você que critica ele não é, e quem está vendo aqui também não é. Então é muito mais fácil, em vez de ficar criticando ele publicamente, conversa com ele, que tem humildade para ouvir, do que ficar aí falando mal dele. A própria direita falando mal dele, dividindo a direita. Que hoje, se você for olhar o Nicolas, é um dos maiores políticos da direita, né, do Brasil. Então quem fica contra o Nicolas hoje é um bando de invejoso, que queria estar no lugar dele e não vai estar no lugar dele, porque não tem o brilho que o Nicolas tem. Então pare de ficar falando mal do Nicolas, devia de apoiar, porque ele pode ser um futuro presidente do país, você querendo ou não, vai ter que engolir isso. Então eu estou aqui para poder dar total apoio ao Nicolas aqui, que eu convivo, e eu sei da lealdade que tem ao presidente Bolsonaro, a lealdade que tem pelas pautas que a gente defende aqui. E em vez de ficar aí na teoria, vai para a prática. Que tudo que tiver para votar aqui, que é contra a direita, contra os princípios aqui, eu tenho certeza que ele vai votar tudo contra, como ele sempre fez. Parem de fazer isso com o Nicolas. Apoie ele, em vez de ficar falando mal dele aí, ficar dividindo a direita. Vamos amadurecer um pouco aqui. É isso que eu queria falar aqui para começar. E para falar outro assunto aqui, presidente, eu queria aqui chamar a atenção de toda a população brasileira, que vai ter a manifestação no Copacabana, e eu queria aqui chamar toda a população brasileira para ir
né, no Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso, gente? É porque fica me perguntando se eu sou a favor da anistia. E eu vou dar aqui agora, por que eu sou a favor da anistia. Acabou de sair aqui, ó. Condenado a 39 anos, líder do Comando Vermelho, é colocado em liberdade pela Justiça. Quer dizer, 39 anos de condenação já está em liberdade. Eu queria falar aqui uma comparação, porque eu vejo muita gente falando o seguinte, Cleitinho, mas muitas pessoas que entraram aqui, né, fizeram baderna, outras pessoas aqui sujaram patrimônio público, como a Débora que sujou uma estátua de batom, perdeu o mané, ela sujou um patrimônio público. O Sérgio Cabral roubou e desviou dinheiro público. É por isso que eu sou a favor da anistia. Sabe por quê? Porque a Débora nunca desviou dinheiro público e nunca roubou dinheiro público. O Sérgio Cabral, que foi um governador do estado do Rio de Janeiro, ele desviou e roubou dinheiro público, está solto agora e rindo da cara do povo e ainda dando entrevista falando que vai vir candidato novamente, um réu confesso. Um réu, confesso, que pegou 400 anos de cadeia, de condenação. Para ele poder pagar essa pena, ele teria que ressuscitar no mínimo 4 vezes. E está solto e está rindo da cara do povo. Então a comparação é muito simples. Tire o seu lado ideológico. É só você pensar. A Débora, mãe de 2 filhos, que é uma mãe, que sempre foi trabalhadora, que nunca deu prejuízo para o Estado, veio aqui no dia 8 aqui e sujou uma estátua de batom escrito "Perdeu o Mané". Ela pode pegar 17 anos de cadeia, de condenação. E aí tem o Sérgio Cabral, que foi eleito pelo povo, né? Foi eleito, ganhou dinheiro público, o salário bom como governador e teve coragem de desviar dinheiro, é um réu, confesso. Esse está solto, está rindo da cara do povo e quer vir novamente um candidato à eleição. Então, é por isso que eu sou a favor da anistia, por situações como essa. E eu queria que falar, como já teve, né, o Oscar do filme, e eu queria que agora chamar a atenção de toda a população brasileira, que eu vou ler esse texto aqui, ó, porque que eu sou a favor da anistia. O Oscar é o filme, né? Ainda Estou Aqui. Então vamos lá, me perguntaram se assisti Ainda Estou Aqui. Minha resposta foi direta. Sim, infelizmente tenho assistido esse episódio há mais de 1 ano. Eu sou viúva do Clezão, preso injustamente e morto na Papuda. Eu ainda estou aqui. Eu sou Débora, cabeleireira e mãe de 2 filhos, que escreveu "Perdeu o Mané" com batom em uma estátua e fui condenada a 17 anos de prisão. Eu ainda estou aqui. Eu sou vendedor de algodão doce e estava no esplanada dos ministérios trabalhando no dia 8 de janeiro e fui preso por engano. Eu ainda estou aqui. Eu sou um morador de rua que pedia comida e também fui preso justamente. Eu ainda estou aqui. Eu sou o autista que trabalha em um lixão, que por estar presente no dia 8 de janeiro, sou obrigado a usar a tornozeleira eletrônica. Eu ainda estou aqui. Eu sou Felipe Martins, preso justamente por 6 meses, por uma viagem que nunca fiz e que mesmo se tivesse feito, não seria crime. Eu ainda estou aqui. Eu sou a mãe de 6 filhos e esposa de um caminhoneiro que viajou a Brasília para entregar mercadorias enquanto esperava o caminhão ser carregado. Meu marido foi à esplanada e hoje está condenado a mais de 15 anos de cadeia. Eu ainda estou aqui. Eu sou uma menina de 3 anos e sou um menino de 6. Somos crianças órfãos de pais vivos. Somos pais nossos pais nunca pegaram em armas, nunca cometeram crime algum, mas hoje estão condenados a mais de 15 anos de prisão. Nós ainda estamos aqui. Eu sou brasileiro comum, que vê a classe artística e os jornalistas serem tigrão, como a ditadura que acabou há 50 anos, mas tchutchuca diante dos desmandos que acontecem hoje no Brasil. Eu ainda estou aqui. Eu sou um advogado chocado com o silêncio esclarecedor da OAB, diante de tantos absurdos jurídicos, condenações e penas desproporcionais. Eu ainda estou aqui. Eu sou um brasileiro comum, que hoje tem medo de escrever um texto na internet, criticando uma autoridade pública, temendo ser preso por crimes que não existem. Eu ainda estou aqui. Então quero dizer para vocês, por isso que eu sou a favor da anistia, e eu quero deixar bem claro aqui, eu respeito cada um aqui que vai se posicionar contra, mas que a gente precisa entender que a PEC da anistia, que venha da Câmara, ou que venha aqui do Senado, aqui, ou que passe pela Câmara e venha pelo Senado, é constitucional, ela não é inconstitucional. O que acontece aqui, que tanto o presidente da Câmara, o Hugo, e tanto o presidente Davi Alcolumbre tem que ser democrático, tem que colocar em votação. O plenário é soberano. Quem que é contra a anistia vai se posicionar contra. E quem é a favor da anistia, como eu estou fazendo aqui, se posiciona favorável. É muito simples de resolver isso. E eu espero que tanto o Hugo e tanto o nosso presidente aqui, o Davi Alcolumbre, seja democrático e coloque em plenário. E aqui
como é soberano, cada um tenha a sua decisão e o seu voto, de votar contra ou votar a favor. Eu quero aqui já deixar bem claro que eu vou votar a favor da anistia, porque enquanto tiver Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, José Disseu, que estava tudo preso por corrupção, solto, e querendo vir o ano que vem, para a cena do crime novamente, sendo candidato, eu estou a favor dessas pessoas, que muitas pessoas que estavam aqui no dia 8 aqui, não tinham intenção de golpe, não tinham intenção de nada, então estão pagando injustamente por uma pena que não deve ser... Senhor presidente, eu queria finalizar aqui dizendo também, essa fala minha aqui hoje, para toda a população brasileira, que eu estou vendo a situação se eu não ver, acho que foi o Haddad também, junto com o Alckmin, junto com o governo do Lula, pedindo para que os estados, né, também tenham a isenção do ICMS dos preços dos alimentos como a cesta básica. Eu queria lembrar aqui, eu quero dar essa sugestão, eu acho que todos aqui vão apoiar, quem é de direita, quem é de esquerda, que na época do Bolsonaro, o Bolsonaro colocou um teto no ICMS da gasolina. E foi aprovado aqui dentro do Congresso Nacional. Então por que a gente pega e não faz isso aqui também? Coloca um teto nos estados, que ICMS para a cesta básica. Aí qual que é a compensação? Então vai ficar tão bom para os estados e tão bom para o governo federal que está cobrando dos estados, né? Inclusive eu queria aqui publicamente falar que o governador Romeu Zema podia tomar essa atitude. Mas eu quero ajudar aqui. Então a gente quer fazer um projeto de lei aqui, parecido com esse projeto que o Bolsonaro fez deve ter o quê? Uns quase 3 anos atrás, de colocar um teto no ICMS da gasolina, a gente colocar um teto no ICMS agora também, dos alimentos, né, da cesta básica. E aí qual que é a compensação? Não tem dívida do Estado, inclusive Minas Gerais não deve ao Estado. A compensação é essa, desconta na dívida. Essa é a compensação. Já que o governo está solicitando, né, jogando essa responsabilidade também para os estados, então tem essa compensação também, que o próprio governo federal também desconte da dívida que o Estado, por exemplo, Minas Gerais tem com o governo federal, e o governo do Estado possa zerar. Se não conseguir zerar, gente, vamos colocar um teto, porque cada um tem, né, tem a sua porcentagem hoje no ICMS, coloca um teto para poder reduzir, que eu sou favorável, que eu acho que tem que chegar na prateleira. A população brasileira não aguenta mais pagar café caro, pagar arroz caro, pagar ovos caro, então a gente tem que reduzir, e é mais que justo. E eu queria finalizar aqui, presidente, dizendo que amanhã eu e o próprio senador Gerão que está aqui, vamos se posicionar na questão que está, porque eu quero finalizar dizendo o seguinte: o país parece que começa só depois do Carnaval, inclusive o Congresso Nacional também só começa depois do Carnaval, que a gente está começando aqui hoje, para falar a verdade, que a gente parou aqui em 18 de dezembro, se eu não me engano. Então por que eu estou falando isso? Estão querendo agora, uma das pautas é aumentar os deputados federais de 513 para 527. Se a gente tem 2 meses que a gente está parado aqui, qual o intuito de colocar mais políticos ainda agora no Congresso Nacional? E lembrando que esse custo, presidente, vou finalizar, vai ficar caro, vai ser quase 50 milhões anual. E a gente fala tanto de cortar gasto aqui do governo federal, mandando cortar gasto, e aí a gente vai dar esse exemplo no Congresso Nacional de aumentar deputados federais, gente. Onde que a gente precisa diminuir. Eu já falo tem 2 meses, agora que está voltando aqui. Precisa. Eu faço uma pergunta para a população brasileira. Vocês querem isso? Olha, que eu estou alertando isso aqui desde antes do Carnaval. Quando a gente voltou aqui, eu alertei. Isso vai acontecer e quem vai pagar essa conta novamente aqui é o povo. Então, se movimente, se posicione. Muito obrigado, presidente.